O ano era 1342 quando Bertrand de Montfort ergueu sua espada ensanguentada sobre o campo de batalha de Crécy, acreditando que havia conquistado não apenas uma vitória militar, mas o controle definitivo sobre os destinos da França. Aos seus pés jaziam milhares de corpos, incluindo o do próprio rei Filipe, o VI. Mas o que Bertrand não sabia era que sua glória duraria apenas 72 horas, e que a traição viria daqueles que juraram lealdade eterna ao seu nome. Esta é a história de como a inveja e a ambição transformaram a maior vitória militar francesa em uma das traições mais cruéis da história medieval. Se você está gostando desta história de traição e poder na França medieval, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos sobre os segredos mais sombrios da realeza europeia. Bertrand de Montfort não nasceu para ser general. Terceiro filho de uma família nobre menor da região de Languedoc, ele deveria ter seguido o caminho tradicional para os filhos mais novos, entrando para o clero ou servindo como cavaleiro em alguma corte distante. Seu pai, Guillaume de Montfort, possuía apenas um pequeno castelo e terras que mal sustentavam a família. Sua mãe, Marie de Toulouse, era a filha bastarda de um conde menor, o que garantia algum prestígio, mas nenhuma riqueza real. Mas o destino tinha outros planos para este homem de olhos penetrantes e mente estratégica brilhante. Desde criança, Bertrand demonstrava uma capacidade extraordinária de analisar situações complexas e encontrar soluções que escapavam a mentes mais convencionais. Quando a Guerra dos 100 Anos eclodiu em 1337, Bertrand tinha apenas 23 anos, mas já demonstrava uma compreensão da arte militar que impressionava veteranos com décadas de experiência. Diferente de seus irmãos mais velhos, que viam a guerra como uma oportunidade de conquistar glória pessoal através de feitos heróicos individuais, Bertrand entendia que os conflitos medievais estavam mudando. As antigas táticas de cavalaria pesada estavam sendo superadas por novas formações de infantaria e pelo uso crescente de arqueiros especializados. Enquanto a nobreza francesa se agarrava às tradições do passado, Bertrand estudava secretamente as inovações militares que chegavam da Inglaterra e de outras partes da Europa. Sua ascensão começou de forma discreta, servindo sob o comando do Conde de Armagnac nas primeiras campanhas contra os invasores ingleses. Jean de Armagnac era um veterano respeitado, mas conservador em suas táticas. Ele inicialmente viu Bertrand apenas como mais um jovem cavaleiro em busca de aventura e botim. No entanto, durante o cerco de Bordeaux, quando as forças francesas se encontraram em uma situação aparentemente desesperadora, foi Bertrand quem sugeriu uma estratégia completamente nova. Ao invés de um ataque frontal contra as muralhas, ele propôs uma série de ataques coordenados em pontos específicos, criando confusão entre os defensores e permitindo que pequenos grupos de soldados franceses infiltrassem na cidade. A estratégia funcionou perfeitamente, e Bordeaux caiu em apenas 5 dias, quando os comandantes franceses esperavam um cerco de várias semanas. O Conde de Armagnac ficou tão impressionado que enviou um relatório detalhado sobre as habilidades de Bertrand diretamente ao rei Filipe. Enquanto outros cavaleiros buscavam glória individual em combates heróicos, Bertrand observava os padrões de movimento do inimigo, estudava o terreno com a meticulosidade de um erudito e desenvolvia táticas que pareciam quase sobrenaturais em sua eficácia. Em Poitiers, quando os ingleses cercaram as forças francesas usando sua temida formação de arqueiros galeses, foi Bertrand quem idealizou uma manobra de flanco que resultou em uma das poucas vitórias francesas dos primeiros anos da guerra. Ele havia notado que os arqueiros ingleses posicionavam-se sempre com o vento às costas para aumentar o alcance de suas flechas. Usando esse conhecimento, Bertrand organizou um ataque noturno que forçou os ingleses a reposicionarem suas tropas, colocando os arqueiros contra o vento e reduzindo drasticamente sua eficácia. A vitória em Poitiers salvou não apenas o exército francês, mas também a reputação militar da França, que havia sofrido uma série de derrotas humilhantes. O rei Felipe, o VI, que governava a França há quase uma década, era conhecido por sua personalidade desconfiada e seu cuidado extremo na escolha de conselheiros. Ele havia ascendido ao trono em circunstâncias controversas após a morte misteriosa de seu antecessor, e sempre temia conspirações e traições. Quando os relatórios sobre as vitórias de Bertrand chegaram a Paris, Felipe inicialmente desconfiou. Um jovem nobre de família menor conseguindo vitórias onde comandantes experientes falhavam parecia suspeito demais. Ele ordenou uma investigação discreta sobre a vida de Bertrand, seus antecedentes familiares e suas possíveis conexões com inimigos da França.
A investigação, conduzida pelos espiões reais, revelou apenas um jovem dedicado ao estudo da guerra e completamente leal à coroa francesa. Convencido da integridade de Bertrand, Felipe o convocou para Paris no inverno de 1341. A capital francesa naquela época era um centro de poder onde se decidiam não apenas os destinos da França, mas também grande parte da política europeia. A corte de Filipe era conhecida por sua sofisticação cultural, mas também por sua natureza traiçoeira e pelos jogos de poder constantes entre as diversas facções nobiliárias. Na corte, Bertrand encontrou um ambiente completamente diferente dos campos de batalha onde havia conquistado sua reputação. Aqui, as guerras eram travadas com sussurros nos corredores, alianças secretas tecidas em banquetes suntuosos e punhais escondidos por trás de sorrisos corteses. Os nobres parisienses vestiam sedas importadas de Bizâncio, falavam em francês refinado temperado com latim erudito, e consideravam-se os verdadeiros senhores da civilização europeia. Para eles, um jovem provinciano de Languedoc, não importava quão brilhante militarmente, era essencialmente um bárbaro a ser tolerado por necessidade. Mas Bertrand adaptou-se rapidamente a este novo campo de batalha, usando sua inteligência militar para navegar pelas águas traiçoeiras da política francesa. Ele percebeu que os mesmos princípios que governavam a estratégia militar, conhecer o inimigo, antecipar seus movimentos, formar alianças estratégicas, também se aplicavam à vida na corte. Em poucos meses, havia identificado as principais facções, compreendido seus interesses conflitantes e começado a construir sua própria base de poder. Sua ascensão foi meteórica, tornando-se um dos conselheiros mais próximos do rei Filipe e ganhando não apenas sua confiança, mas também a inveja mortal de outros nobres que há décadas lutavam por influência. O conde de Évreux foi o primeiro a reconhecer a ameaça real que Bertrand representava para a ordem estabelecida da nobreza francesa. Jean de Évreux tinha 60 anos quando Bertrand chegou a Paris, e havia servido sob 3 reis diferentes. Ele considerava-se não apenas um nobre de alta linhagem, mas o verdadeiro poder por trás do trono francês. Sua família havia acumulado riquezas imensas ao longo de gerações, controlava vastos territórios na Normandia e mantinha uma rede de aliados que se estendia por toda a França e além de suas fronteiras. Évreux havia sobrevivido a múltiplas mudanças de regime, conspirado contra reis quando necessário e sempre emergido mais forte e mais influente. Ver um jovem provinciano ganhar em meses a influência que ele levará décadas para conquistar despertou em Évreux uma fúria fria e calculista. Ele começou imediatamente a investigar o passado de Bertrand, procurando qualquer escândalo ou conexão suspeita que pudesse ser usado para destruir sua reputação. Quando essa investigação não revelou nada prejudicial, Évreux mudou de estratégia. Ele começou a semear dúvidas sobre Bertrand entre outros nobres descontentes, sugerindo que suas vitórias militares eram resultado de pactos com forças sobrenaturais, acordos secretos com os ingleses, ou simplesmente sorte extraordinária que eventualmente se esgotaria. As insinuações de Évreux encontraram eco entre uma nobreza já ressentida com a ascensão meteórica de um outsider. Em banquetes e reuniões privadas, ele plantava questões aparentemente inocentes sobre como um jovem sem experiência prévia conseguia vitórias onde veteranos experientes falhavam. Ele sugeria que talvez fosse prudente investigar mais profundamente os métodos de Bertrand, suas fontes de informação e suas possíveis motivações ocultas. Essas sementes de desconfiança começaram a germinar lentamente na mente de nobres ambiciosos e invejosos. Mas foi o Duque de Orleans, Charles, quem transformou a inveja difusa em conspiração mortal organizada. Charles era primo do rei Filipe e, até a chegada de Bertrand, considerava-se o herdeiro natural da influência militar na corte francesa. Sua família havia fornecido comandantes militares para a França por gerações, e ele próprio havia liderado várias campanhas menores contra os ingleses, embora sem o sucesso espetacular de Bertrand. Charles possuía todos os atributos que a nobreza francesa valorizava: linhagem impecável, riqueza imensa, educação refinada e conexões políticas que se estendiam por toda a Europa. O que mais irritava Charles não era apenas a ascensão de Bertrand, mas a maneira como ela havia acontecido. Bertrand não seguirá as regras não escritas da sociedade aristocrática francesa. Ele não havia pago o preço tradicional de décadas de serviço leal, não havia construído lentamente sua reputação através de alianças matrimoniais cuidadosas, e não havia demonstrado a deferência apropriada aos nobres estabelecidos.
Pior ainda, ele havia conquistado a admiração genuína do rei Felipe através de mérito puro, algo que ameaçava todo o sistema de privilégios hereditários sobre o qual a nobreza francesa baseava seu poder. Quando Felipe nomeou Bertrand como comandante supremo das forças francesas na primavera de 1342, Charles decidiu que a situação havia se tornado intolerável. Essa nomeação não apenas colocava Bertrand acima de todos os outros comandantes militares, mas também lhe dava acesso direto aos recursos do Tesouro Real e autoridade para tomar decisões estratégicas que poderiam afetar o futuro de toda a França. Para Charles, isso representava uma ameaça existencial ao seu próprio poder e ao de sua classe. Charles reuniu secretamente os nobres descontentes em sua propriedade privada nos arredores de Paris durante uma caçada aparentemente inocente. Além do conde de Évreux, participaram da reunião o duque de Berry, o conde de Foix, o visconde de Melun e vários outros senhores que compartilhavam o ressentimento contra Bertrand. Durante 3 dias, eles discutiram as opções disponíveis para lidar com a ameaça que o jovem general representava. As propostas iniciais incluíam desde sabotagem política até acusações de traição, mas todas esbarravam no mesmo problema fundamental: Bertrand havia se tornado genuinamente popular entre os soldados e tinha o apoio irrestrito do rei. Foi o conde de Évreux quem sugeriu a solução final. Se não podiam destruir Bertrand politicamente, precisavam eliminá-lo fisicamente, mas de uma forma que não pudesse ser rastreada até eles. A morte deveria parecer um acidente ou resultado de ação inimiga, permitindo que os conspiradores não apenas eliminassem sua ameaça, mas também emergissem como os salvadores da França em sua ausência. O plano que começou a tomar forma naqueles dias de primavera era ao mesmo tempo simples e diabólico. A oportunidade perfeita apresentou-se quando os ingleses, liderados pelo jovem e ambicioso príncipe negro, desembarcaram na Normandia com um exército de mais de 20.000 homens. Edward de Woodstock, conhecido como Príncipe Negro devido à cor de sua armadura, era filho do rei Eduardo III da Inglaterra e havia sido enviado para estabelecer uma cabeça de ponte permanente no território francês. Diferente das campanhas anteriores, que consistiam principalmente em ataques rápidos seguidos de retirada, esta invasão tinha objetivos de longo prazo: estabelecer controle inglês sobre porções significativas da França e forçar o rei Felipe a negociar de uma posição de fraqueza. Felipe decidiu responder com força total, reunindo o maior exército que a França já havia mobilizado. Mais de 50.000 homens foram convocados de todos os cantos do reino, incluindo cavaleiros pesados da Bretanha, arqueiros da Gasconha, infantaria das cidades do norte e mercenários de várias nacionalidades. Era um exército impressionante, mas também complexo de comandar devido à diversidade de tropas, línguas e tradições militares. Felipe sabia que apenas um comandante excepcionalmente hábil poderia coordenar efetivamente essa força, e sua escolha natural recaiu sobre Bertrand. Para os conspiradores, esta seria a oportunidade perfeita para executar seu plano. Um grande exército marchando para a batalha oferecia inúmeras possibilidades para acidentes convenientes, mortes em combate que poderiam ser atribuídas ao inimigo, ou eliminações discretas em meio ao caos da guerra. Charles de Orléans, como primo do rei e um dos principais nobres do reino, conseguiu facilmente ser nomeado como um dos tenentes de Bertrand, garantindo acesso próximo ao comandante supremo durante toda a campanha. A conspiração teve seu início real durante os preparativos para a Batalha de Crécy. Os ingleses haviam escolhido uma posição defensiva em terreno elevado, com suas temidas formações de arqueiros protegidas por estacas pontudas e apoiadas por cavaleiros desmontados armados com lanças longas. Era uma formação que havia provado sua eficácia em batalhas anteriores, mas que também apresentava vulnerabilidades para um comandante suficientemente criativo e ousado. Bertrand passou dias estudando o terreno, interrogando espiões e prisioneiros, e desenvolvendo uma estratégia complexa que poderia quebrar as defesas inglesas. Na véspera da batalha, enquanto Bertrand finalizava seus planos táticos em sua tenda de comando, Charles de Orléans organizou um banquete para os principais comandantes franceses. A ocasião deveria celebrar a vitória antecipada e fortalecer os laços de camaradagem entre os líderes militares, mas na realidade servia para executar a primeira fase da traição. Charles havia subornado alguns dos espiões franceses para fornecer informações falsas sobre as posições inimigas, garantindo que as táticas brilhantes de Bertrand fossem baseadas em dados completamente incorretos. Durante o banquete,
realizado em uma grande tenda decorada com as cores reais da França, os conspiradores alimentaram Bertrand com relatórios detalhados sobre supostas movimentações inglesas, posicionamento de tropas e até mesmo conversas interceptadas entre comandantes inimigos. Tudo era cuidadosamente fabricado para induzir Bertrand a cometer erros táticos fatais que resultariam não apenas em sua morte, mas na destruição completa do exército francês. Com a França militarmente devastada, os conspiradores poderiam facilmente assumir o controle do reino e negociar uma paz favorável com os ingleses. No entanto, o que os traidores não esperavam era que Bertrand, mesmo com informações equivocadas, possuísse a flexibilidade mental e a genialidade estratégica necessárias para adaptar-se durante a batalha. Quando o exército francês assumiu posições na manhã de 26 de agosto de 1342, Bertrand rapidamente percebeu que algo estava errado. As formações inglesas não correspondiam às descrições que havia recebido, e o terreno apresentava características que seus mapas não mencionavam. Quando os arqueiros ingleses lançaram sua primeira chuva mortal de flechas, visando as posições onde o plano original de Bertrand havia colocado a cavalaria francesa, ele imediatamente compreendeu que havia sido enganado. Mas ao invés de entrar em pânico ou tentar seguir rigidamente sua estratégia original, Bertrand demonstrou o que realmente o tornava um general excepcional, sua capacidade de improviso e adaptação em tempo real. Em questão de minutos, ele reformulou completamente seu plano de batalha, transformando a situação adversa em uma oportunidade tática brilhante. Bertrand ordenou uma retirada aparente da cavalaria francesa, fazendo os ingleses acreditarem que sua tática defensiva estava funcionando perfeitamente. Enquanto isso, ele secretamente reposicionou sua infantaria e arqueiros em formações que os ingleses não podiam detectar devido ao terreno ondulado. Quando os cavaleiros ingleses avançaram para explorar o que consideravam uma vitória fácil, encontrarão-se subitamente cercados por forças francesas que atacavam de múltiplas direções simultaneamente. A batalha que deveria ter sido um desastre francês transformou-se na maior vitória da Guerra dos 100 Anos até aquele momento. Os ingleses, acostumados a enfrentar táticas tradicionais francesas baseadas em cargas frontais de cavalaria, não estavam preparados para a flexibilidade estratégica e a coordenação complexa que Bertrand demonstrou. Em 6 horas de combate intenso, ele não apenas derrotou completamente o exército invasor, mas também capturou o próprio príncipe negro e forçou o rei Eduardo da Inglaterra, que havia chegado para apoiar seu filho, a fugir vergonhosamente do campo de batalha com apenas uma pequena escolta. O momento mais dramático da batalha ocorreu quando Bertrand enfrentou pessoalmente o príncipe negro em combate singular. Edward de Woodstock era considerado um dos melhores guerreiros de sua geração, treinado desde a infância nas artes marciais e possuidor de uma armadura feita pelos melhores artesãos de Londres. Mas Bertrand, além de suas habilidades físicas, trouxe para o combate a mesma inteligência tática que o tornará famoso. Ele estudou os movimentos do príncipe durante os primeiros minutos do duelo, identificou padrões em sua técnica de luta e então explorou essas fraquezas com precisão cirúrgica. Quando o sol se pôs sobre Crécy naquela tarde de agosto, Bertrand de Montfort havia conquistado algo que nenhum general francês conseguirá em décadas, uma vitória absoluta e decisiva sobre os ingleses. Suas tropas o aclamaram como salvador da França, gritando seu nome com fervor quase religioso. Mensageiros partiram imediatamente para Paris levando as notícias gloriosas ao rei Felipe, junto com os estandartes capturados dos ingleses e uma lista impressionante de prisioneiros nobres cujos resgates encheriam os cofres reais por anos. Mas entre os cavaleiros que celebravam ruidosamente ao redor das fogueiras do acampamento francês, os conspiradores observavam com crescente desespero e uma fúria mal disfarçada. Charles de Orleans, em particular, sabia que não poderia permitir que Bertrand retornasse a Paris como o herói conquistador da maior vitória militar francesa em décadas. Sua influência na corte seria absoluta e irrevogável, e qualquer tentativa futura de questioná-lo ou removê-lo seria não apenas impossível, mas também extremamente perigosa para aqueles que tivessem se oposto a ele. Naquela noite, enquanto o exército francês celebrava com vinho capturado dos ingleses e canções de vitória que ecoavam por todo o acampamento, Charles reuniu secretamente seus aliados conspiradores em uma tenda isolada nas bordas do campo. A reunião incluiu o conde de Évreux, o duque de Berry, e vários outros nobres que haviam apostado tudo na destruição de Bertrand. A atmosfera era tensa e desesperada, pois todos compreendiam que haviam chegado a um ponto sem retorno.
Charles apresentou uma proposta que deixou até mesmo os conspiradores mais endurecidos chocados por sua audácia e crueldade. Se não conseguiam destruir Bertrand na batalha contra os ingleses, precisavam eliminá-lo antes que pudesse colher os frutos políticos de sua vitória. Mas a eliminação teria que ser executada de forma tão sutil e convincente que nem mesmo o mais desconfiado investigador real pudesse traçá-la de volta aos verdadeiros culpados. O plano que Charles delineou naquela noite era simultaneamente brilhante e monstruoso, uma obra-prima de traição que exploraria a própria natureza confiante e honrada de Bertrand contra ele. A segunda fase da conspiração começou imediatamente após a batalha, com os traidores espalhando rumores cuidadosamente crafted entre as tropas vitoriosas. Eles sussurravam que Bertrand, embriagado por sua vitória, estava planejando marchar diretamente sobre Paris e destituir o rei Filipe, estabelecendo-se como ditador militar da França. Outros rumores sugeriam que ele havia feito acordos secretos com comandantes ingleses capturados, prometendo tratamento favorável em troca de informações sobre futuras invasões inglesas. Embora completamente falsos, estes rumores foram plantados com habilidade psicológica refinada, explorando as ansiedades naturais de soldados exaustos pela guerra e nobres menores que temiam mudanças na ordem estabelecida. Os conspiradores sabiam que mesmo rumores desmentidos deixam resíduos de dúvida, e que uma campanha sustentada de desinformação poderia criar um clima de desconfiança que justificaria ações drásticas. Eles espalharam essas mentiras através de uma rede de servos, soldados subornados e nobres menores que não estavam cientes do verdadeiro propósito da campanha. Bertrand, concentrado em organizar o exército para a jornada de retorno e em planejar como capitalizar estrategicamente sua vitória, inicialmente ignorou os sussurros crescentes que circulavam pelo acampamento. Sua mente estratégica estava focada em questões militares de longo prazo, planejando campanhas futuras que poderiam expulsar definitivamente os ingleses do território francês e estabelecer a França como a potência militar dominante da Europa Ocidental. Ele não percebia que a verdadeira guerra havia apenas começado, e que seus inimigos mais perigosos e mortais marchavam ao seu lado, disfarçados como aliados leais. Sua natureza fundamentalmente honrada e direta tornava difícil para Bertrand compreender a mentalidade tortuosa dos conspiradores. Ele havia passado sua vida adulta em campos de batalha onde os inimigos eram claramente identificados e os conflitos resolvidos através de coragem e habilidade marcial. A ideia de que homens que haviam jurado lealdade a ele e à França pudessem estar planejando sua destruição simplesmente não se encaixava em sua visão de mundo. Essa cegueira para a traição seria, ultimamente, sua perdição. No segundo dia após a vitória de Crécy, Charles de Orléans deu o passo decisivo que selaria o destino de Bertrand. Ele se aproximou do comandante supremo com uma proposta aparentemente razoável e até mesmo prudente: organizar um conselho de guerra privado com os principais comandantes para planejar a estratégia futura da França. Charles argumentou que era essencial discutir não apenas as operações militares imediatas, mas também as implicações políticas de longo prazo da vitória, incluindo negociações potenciais com prisioneiros ingleses e a distribuição de terras conquistadas. O encontro seria realizado na própria tenda de Bertrand, garantindo total privacidade e segurança para discussões que poderiam envolver segredos militares e diplomáticos altamente sensíveis. Charles enfatizou a importância de manter essas discussões longe de ouvidos indiscretos, particularmente considerando os rumores que haviam começado a circular sobre as ambições políticas de Bertrand. Uma reunião privada permitiria que os comandantes falassem francamente sobre suas preocupações e desenvolvessem uma estratégia unificada para lidar com os desafios futuros. Bertrand, cuja natureza estratégica apreciava a lógica da proposta e cuja personalidade confiante não via razão para desconfiar de seus companheiros de armas, concordou imediatamente. Ele até mesmo elogiou Charles por sua previsão política e por compreender a importância de coordenar os aspectos militares e diplomáticos de sua vitória. A reunião foi marcada para o final da tarde seguinte, permitindo tempo suficiente para que todos os comandantes relevantes fossem contatados e para que os materiais necessários, mapas, documentos e relatórios de inteligência, fossem reunidos. O que deveria ser um conselho estratégico para planejar o futuro glorioso da França transformou-se na reunião mais mortal e consequencial da história militar francesa. Charles chegou pontualmente acompanhado do conde de Évreux, do duque de Berry, e de 6 outros nobres, todos conspiradores comprometidos com o plano de eliminar Bertrand.
Eles trouxeram mapas detalhados das regiões conquistadas, documentos diplomáticos relacionados aos prisioneiros ingleses, relatórios sobre o estado das forças francesas, e escondido discretamente entre os pergaminhos oficiais, um pequeno frasco de vidro veneziano contendo uma substância que determinaria o destino da França. O veneno havia sido preparado por um alquimista italiano que Charles havia conhecido durante uma viagem a Florença anos antes. Era extraído das glândulas de salamandras especiais encontradas apenas nas montanhas dos Alpes, combinado com ervas raras que cresciam em mosteiros beneditinos da Alemanha. Os alquimistas da época consideravam esta mistura praticamente indetectável, pois seus efeitos imitavam perfeitamente sintomas de exaustão extrema seguida de colapso cardíaco, algo não incomum em comandantes militares após batalhas intensas. O veneno era também notoriamente lento, permitindo que a vítima participasse normalmente de atividades por várias horas antes de sucumbir. A reunião começou normalmente, com Bertrand expondo entusiasticamente seus planos para perseguir os ingleses em retirada e estabelecer uma zona de controle francês permanente no norte do país. Seus mapas mostravam rotas de suprimento cuidadosamente planejadas, posições defensivas estratégicas e cronogramas detalhados que demonstravam mais uma vez sua genialidade estratégica e sua visão de longo prazo para a segurança da França. Os conspiradores ouviam em silêncio respeitoso, fazendo perguntas ocasionais que pareciam genuinamente interessadas, sabendo que cada palavra aumentava a necessidade urgente e terrível de eliminar aquele homem brilhante que ameaçava toda a ordem estabelecida da sociedade francesa. Bertrand falou apaixonadamente sobre suas visões para transformar a vitória tática de Crécy em vantagem estratégica duradoura. Ele propôs estabelecer uma série de fortalezas avançadas que poderiam servir como bases para futuras operações contra possessões inglesas na França, reorganizar o sistema de recrutamento militar francês para criar forças profissionais permanentes, e desenvolver novas táticas que incorporassem as lições aprendidas em Crécy. Suas ideias eram revolucionárias e brilhantes, representando uma modernização completa da máquina de guerra francesa. Quando chegou a hora do brinde tradicional pela vitória, um ritual que selava a camaradagem militar entre comandantes franceses, Charles de Orléans pessoalmente assumiu a responsabilidade de servir o vinho a todos os presentes. Ele havia trazido várias garrafas do melhor vinho de Bordeaux, uma ironia amarga e cruel considerando que Bordeaux estava naquele momento sob controle inglês. Charles explicou que havia guardado este vinho especial para uma ocasião verdadeiramente histórica, e que a vitória de Bertrand certamente qualificava como tal momento. O veneno havia sido misturado apenas na taça destinada a Bertrand, uma peça de prata dourada decorada com o brasão de sua família que ele sempre carregava em campanhas militares. Charles havia estudado os hábitos de Bertrand cuidadosamente e sabia que o comandante sempre bebia de sua própria taça pessoal durante cerimônias formais. O veneno misturou-se perfeitamente ao vinho escuro, sem alterar sua cor, aroma ou sabor inicial. Bertrand ergueu a taça junto com seus companheiros, pronunciou palavras sinceras de gratidão pela lealdade e coragem de todos os presentes, e bebeu profundamente, selando involuntariamente seu próprio destino. Os efeitos do veneno não foram imediatos, exatamente como os conspiradores haviam planejado. Isso permitiu que a reunião continuasse por mais 2 horas, durante as quais Bertrand continuou a discutir planos militares, responder perguntas dos outros comandantes e demonstrar a mesma vivacidade mental que o havia tornado famoso. Ele começou a sentir apenas uma leve tontura que atribuiu naturalmente ao cansaço acumulado da batalha e às tensões do comando, depois uma sensação crescente de calor que explicou como consequência do vinho forte e da atmosfera quente da tenda. Somente quando seus músculos começaram a tremer involuntariamente e sua visão começou a ficar turva ele percebeu que algo estava terrivelmente errado. Mas mesmo então, sua primeira reação não foi suspeitar de traição, mas sim preocupar-se com uma possível doença que pudesse incapacitá-lo durante esta fase crucial da campanha. Foi apenas quando tentou se levantar e descobriu que suas pernas não conseguiam sustentá-lo que a terrível verdade começou a penetrar em sua mente estratégica. Charles de Orléans e seus conspiradores observaram com fascínio mórbido e frieza calculista enquanto Bertrand lutava contra os efeitos progressivos do veneno. Eles mantiveram suas máscaras de preocupação e ofereceram ajuda médica, sugerindo que talvez ele estivesse sofrendo de exaustão extrema e devesse descansar. Quando Bertrand finalmente compreendeu o que estava acontecendo e tentou desesperadamente alcançar sua espada, que estava pendurada em um suporte próximo à entrada da tenda, já era tarde demais.
Seus membros não obedeciam mais aos comandos de sua mente brilhante, e ele desabou pesadamente sobre os mapas que momentos antes planejavam o futuro glorioso da França. As últimas palavras de Bertrand de Montfort foram uma pergunta rouca dirigida diretamente a Charles de Orleans: por que vocês fizeram isso? Sua voz estava fraca, mas seus olhos ainda brilhavam com a inteligência que o havia tornado o maior general de sua geração. A resposta de Charles veio em um sussurro gelado que resumiu toda a crueldade e cinismo da nobreza francesa medieval: porque você se tornou poderoso demais, meu caro Bertrand, e o poder na França tem donos há séculos. Nós somos esses donos, e não permitiremos que um jovem provinciano, não importa quão brilhante, mude a ordem natural das coisas. Os conspiradores esperaram pacientemente até que a respiração de Bertrand cessasse completamente, verificando seu pulso para ter certeza absoluta de que o veneno havia cumprido sua função letal. Então eles implementaram a fase final de seu plano, uma encenação elaborada destinada a ocultar completamente sua culpa. Eles danificaram a tenda para simular um ataque surpresa, espalharam alguns objetos como se houvesse ocorrido uma luta, e um dos conspiradores até mesmo se feriu superficialmente para adicionar credibilidade à narrativa que estavam criando. Quando terminaram a preparação da cena, Charles de Orléans saiu correndo da tenda gritando por ajuda, alegando que soldados ingleses infiltrados haviam atacado durante a reunião e assassinado Bertrand antes de fugir na escuridão. A história era plausível considerando que ainda havia grupos de soldados ingleses dispersos na região tentando escapar após a derrota de Crécy. Os outros conspiradores corroboraram dramaticamente o relato de Charles, descrevendo detalhadamente a suposta batalha que haviam travado para tentar salvar seu comandante. Quando o exército francês despertou na manhã seguinte e descobriu a morte de seu comandante supremo, a reação foi de choque, tristeza profunda e fúria contra os ingleses supostamente responsáveis pelo assassinato covarde. Charles de Orléans, apresentando-se como o tenente mais próximo de Bertrand e único sobrevivente com autoridade suficiente, assumiu naturalmente o comando das tropas. Ele alegou que Bertrand havia expressado confiança nele durante conversas privadas e havia indicado que, em caso de emergência, Charles deveria assumir a liderança do exército. A marcha de retorno a Paris transformou-se em um cortejo fúnebre solene, mas também na consolidação definitiva do poder dos verdadeiros senhores da França medieval. Charles usou habilmente a morte de Bertrand para unificar o exército sob sua liderança, apresentando-se como o vingador escolhido do herói caído. Os soldados, em sua tristeza e raiva, aceitaram facilmente a liderança do nobre que prometia continuar a obra de Bertrand e vingar sua morte contra os ingleses. Assim terminou a história do maior general que a França medieval já produzira, não em glória duradoura, mas silenciado por aqueles que deveriam ter sido seus aliados mais leais.